Olá, essa é a continuação da sexta aula e nós vamos falar de processadores ou arquiteturas ou sistemas de hardware específicos. E a gente vai falar aqui mais especificamente de ASIC, Application Specific Integrated Circuit. A gente ainda vai ver esses outros aqui nos próximos slides, nas próximas aulas. Para contextualizar o ASIC na nossa cadeira, é importante primeiro falar de System on Chip, e a gente vai ter uma aula específica de System on Chip. Mas historicamente falando, o System on Chip surgiu quando se trouxe coisas que ficavam fora do chip para dentro. E começou com um controlador de memória, certo? Mas hoje isso aqui é um exemplo de um system, de um SoC, do SoC já antigo da Texas, que era uma grande fabricante de System on Chip e atualmente não tem tanta representatividade assim. O OMAP é bem famoso, tinha um ARM, um A8, então notem pelo A8 na nossa aula de ARM, que é um System on Chip mais antigo, tem um acelerador de vídeo e áudio, um acelerador 2D, 3D e um tipo DSP aqui que também a gente vai falar. Também dentro dele tem um monte de, como posso dizer, de interface aqui que facilita a conexão com dispositivos externos, como controlador de bateria, power manager aqui de potência, ou controlador de touch, certo? Então, isso aqui é um System on Chip. O que caracteriza o System on Chip? Além de ter um processador, ter outros aceleradores ou controladores dentro. E o ASIC, no nosso caso específico, são circuitos de aplicação específica e muitos deles podem compor os Systems on Chip atuais. Isso aqui é um MPSoC, porque MP? MP de Multiprocessor. Então esse aqui também é um OMAP um pouco mais novo, 5430 da Texas. Então notem que ele ainda tem mais interface com o mundo externo, digamos assim. Quer dizer, facilidades para conectar com modem 3G, 4G, com a interface de áudio, com o controlador de touchscreen, com o keypad, assim por diante. Mas dentro dele aí, por MP Multiprocessor, ele tem olha aqui, ó, dois Cortex A15. Tá? Então, o multiprocessor de um System on Chip vem de que geralmente, o que é o nosso multiprocessador CMP, que a gente chama de Chip Multiprocessor? No PC a gente tem lá 4 cores, certo? 8 cores. Então, quando a gente tem mais de um core de processador de propósito geral, no nosso caso aqui o ARM A15, ele se caracteriza por ser um MPSoC. Além disso, ele tem dois cores M4 microcontrolador, um gráfico 3D, um DSP, a gente vai falar DSP, um acelerador de vídeo, um processador gráfico 2D, um outro processador de imagens e um processador de áudio, certo? Então tem várias coisas aqui também. Olha aqui, ó, uma tecnologia de segurança que envolve criptografia e várias outras coisas, chave de criptografia. Então isso aqui é um MPSoC, um Multiprocessor System on Chip. Isso aqui é um gráfico antigo, mas como muitos gráficos antigos eu gosto de manter. Isso aqui é um gráfico que a gente foi tirado do International Technology Roadmap for Semiconductors. Basicamente, são grandes players da indústria que fazem previsões realistas ou não. Aqui a gente vai ver que nem tanto para o futuro. Notem que a época acreditava-se isso em 2009, que nós iríamos ter, sei lá, CPUs, nós iríamos ter 20 CPUs num chip, 250 processadores de propósito específico. Não chegou a esse ponto, obviamente que não chegou a esse ponto. E eu gostaria de discutir um pouco do porquê que não chegou a esse ponto. Novamente, a gente tem uma barreira econômica. A gente vai discutir um pouco isso ainda nessa aula, mas tem uma barreira econômica que tem de justificar os custos de produzir um circuito específico. Além da barreira econômica, tem a barreira aquela de custo do circuito para o consumidor final. Quer dizer, vale a pena pegar os transistores que eu tenho e colocar um circuito que nem sempre vai ser usado? O que a gente viu ao decorrer do tempo? Que vídeo, áudio, imagem, vale a pena. O que mais que vem valendo a pena? Segurança, criptografia. E agora, redes neurais, aceleradores de redes neurais. Fora isso, em MPSoCs de celulares, de tablets, mainstream, é difícil achar coisas muito diferentes que isso aí.
Por quê? Porque, novamente, esses componentes que eu falei justificam o preço. Os usuários usam muito, eles pagam por isso, eles pagam por ter uma codificação, gravar vídeo 4K, eles pagam por ter um reconhecimento de voz rápido, eles pagam por ter um processamento de imagem rápido. Notem que hoje o grande diferencial das câmeras novas celulares nem é na lente, é muitas vezes processamento de imagem. Então, os usuários pagam por isso, o que faz com que essa barreira econômica de gastar transistor da empresa, desenvolver um ASIC específico para isso, seja passada, passa a barreira e aí vale a pena. Então, não chegou isso aqui. Uma outra explicação do que não chegou aqui também é porque, tecnologicamente falando, não, a lei de Moore está meio estagnada, no sentido de que não é mais aquela história de ter a dobro da densidade a cada 1 ano e meio. Isso não está acontecendo mais, certo? Mas, de qualquer maneira, o número de processadores vem aumentando e o número de circuitos específicos que estão ao redor no MPSoC também vem aumentando, não nessa taxa absurda aqui que era prevista. Imagina nós termos 600 em 2024, logo, nós temos 600 componentes de processamento. É uma coisa absurda. E para finalizar, isso aqui seria a performance em teraflops, né, que é esse eixo Y aqui. Então, esse eixo Y à esquerda é o número de componentes que a gente já viu, que é tanto em CPUs quanto em número de elementos de processamento, e aqui seria em teraflops. Também aumentaria numa taxa absurda. Obviamente não chegou nessa taxa ainda. Lembrando que teraflops é uma coisa também meio perigosa se medir, porque teraflops vai simplesmente aumentando o número de processamento, e nem sempre tu tem, o teu software ele vai conseguir tirar proveito disso aí. Então cuidado também quando a gente fala em supercomputadores que medem teraflops. Claro, eles vão empilhando processadores, digamos assim, colocando vários processadores para trabalhar em paralelo, e tu vai aumentando a quantidade de teraflops suportado por um supercomputador. Gente, por que um hardware dedicado ele é melhor? Vamos pegar uma figura aqui bem abstrata e vamos acessar isso aqui, um processador superescalar que executa instruções em paralelo. Cada quadradinho é uma instrução, então aqui ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, 4, 5, assim por diante. Então notem que tem aqui, sei lá, no ciclo 1, 2, 3, 4, 5, eu executo 3 instruções em paralelo. Notem também que eu tenho instruções que são dependentes entre si. Isso significa que uma depende da outra e eu não consigo paralelizá-las de maneira alguma, porque uma depende da outra. Lembrem que a gente viu isso em ORG-B, por exemplo. Eu não posso fazer execução fora de ordem de uma instrução que depende de outra. Então, independentemente da quantidade de paralelismo que um processador tem, ele vai estar sempre limitado a uma sequência de instruções dependentes entre si. Imagine A igual a B mais C, e na próxima instrução, D igual a A, que é o resultado da instrução anterior, mais 5. Então não adianta, eu não posso executar uma antes da outra porque eu tenho essa dependência. Notem que quando eu uso um hardware dedicado, isso aqui é uma explicação bem genérica, tá? Aqui a execução paralela, como eu falei. Quando eu uso um hardware dedicado, ó, aqui está a dependência que eu falei também. Então aqui, novamente falando, né? O que é essas 3 instruções? Eu tenho o add, que grava no registrador 1, o sub e esse aqui leia o registrador 1, então não adianta, eu tenho esses dois dependem desse aqui, e para piorar a situação, esse aqui depende desse aqui, ó, ele leu o R4 que foi produzido pelo sub. Então esse é o limite. E o hardware dedicado, gente, a grande vantagem é que esse limite que eu tinha de instrução dependente, eu consigo executar mais rápido. Por quê? Porque eu tenho um hardware dedicado. Eu não preciso executar uma instrução depois da outra. Imaginem que eu produzi um hardware para fazer isso aí. Imaginem que eu tenho 3 somas e basicamente, ao invés de ser 3 somas do processador, o modelo de von Neumann, que pega a instrução, decodifica, executa, pega os operandos, eu tenho 3 somadores de hardware, um atrás do outro. Lembrando de novo de ORG-B, eu coloco um somadorzinho um depois do outro, obviamente vai ser mais rápido. Mas qual é o trade-off disso? Qual é a desvantagem? É que eu perco flexibilidade. Então, quanto mais específico eu for, menos flexível eu sou, menos genérico eu sou. Certo? Então, essa aqui é a execução mais rápida. Obviamente, o hardware específico, eu posso executar instruções em paralelo. Então, por exemplo, esses 4 sequências aqui eu ainda posso executar em paralelo.
Então essa é a ideia do hardware de aplicação específica. Eu executo de maneira mais eficiente uma sequência de operações que são dependentes entre si. Eu continuo podendo executar as coisas em paralelo. E o custo disso é a perda de generalidade, de programabilidade. Então, olha só, gente, quanto mais flexível, menor desempenho. Aqui eu tenho processador pós-geral, aqui eu tenho DSPs e ASIPs, Application Specific Instruction Set Processors, quer dizer, são processadores que têm instruções específicas para desempenhar bem algumas coisas. Aqui eu tenho os FPGAs, e aqui eu tenho os Application Specific Integrated Circuits, são os circuitos de aplicação específica. Então, quanto mais flexibilidade eu tenho, menor meu desempenho e maior o meu consumo de potência, certo? Então, o meu processador pós-geral, ele é muito flexível, mas ele consome muita potência e ele tem pouco desempenho quando comparado, por exemplo, pegando o ASIC aqui, quando comparado àquelas operações que o ASIC foi produzido para fazer. Porque eu não posso pegar um ASIC que foi produzido para decodificar MP3 e tentar rodar o Word nele ou um compilador. Ele não vai fazer isso, não sabe fazer isso. Gente, não entra nem instrução. O decodificador de MP3, a gente vai falar isso um pouco daqui a pouquinho, ele simplesmente recebe a música codificada e decodifica. Ele não tem nem instruções, vocês entendem? Ele recebe, ele tem talvez algum sinal de controle e deu para a bola. Vamos dar um exemplo do porquê que a gente precisa, em alguns casos, de circuitos de aplicação específica. Digamos que eu tenho um processamento HDTV 1080p. P vem de Progressive Scan. Quer dizer que o P que a gente vê é que todo quadro é atualizado. Quando eu tenho I, você chama interleaved. Quer dizer que de um quadro para o outro, por exemplo, eu tenho um filme a 30 frames por segundo, para dar aquela noção de continuidade. Quer dizer que eu primeiro atualizo as ímpares, depois as pares e vice-versa. Então, a minha taxa de refresh tem que ser a metade do que o P. Certo? Antigamente era muito comum a gente comprar televisões do I, mas isso é só curiosidade. Então, digamos que eu tenha, na verdade, quando eu tenho essa resolução, tem aproximadamente 2 milhões de pixels, que eu tenho 30 quadros por segundo. Então, quer dizer que eu tenho 60 milhões de pixels por segundo que precisam ser produzidos. É bastante coisa, certo? Então, vamos chutar aí que cada pixel envolve 100 instruções. Então, eu precisaria de 6 bilhões de instruções, certo? De operações por segundo. Por quê? Porque são 60 milhões vezes 100 instruções. 60 milhões de pixels vezes 100 instruções cada. Dá 6 bilhões. Vamos pegar um processador de 3 GHz e um CPI de 1 ciclo para completar cada instrução. Novamente, um CPI de 1 é um baita processador. Eu não consigo isso na vida real. Ainda mais com esse tipo de aplicação que é muito memory intensive, quer dizer que ocupa muito a memória. Então, gente, eu precisaria executar 3 bilhões de instruções por segundo. Esse processador executaria 3 bilhões de instruções por segundo. Um de 3 GHz e um ciclo para completar cada instrução. Considerando que o processador está ocupado apenas com vídeo, um processador não conseguiria executar esse nosso vídeo aqui, que precisaria de 6 bilhões de operações por segundo. Certo? Eu teria que colocar 2 processadores. Agora imaginem um smartphone que grava em 4K, que é muito mais que isso. Ele não teria poder de processamento. Eu tenho lá, digamos, um quad-core, um ARM, alguma coisa, que não roda 3 GHz e que não consegue o CPI igual a 1. Ele não conseguiria executar isso aí. E 100 instruções por pixel não é um valor longe da realidade, mas mesmo que a gente colocasse 10 instruções por pixel e refizesse a conta, ainda assim a gente não iria conseguir. E se a gente conseguisse, gente, nós não ia conseguir fazer mais nada no celular. E a bateria, nós ia conseguir gravar, sei lá, 10 minutos de vídeo, porque ia consumir tanta potência que ou queimar a nossa mão ou a bateria ia acabar. Certo? Então aqui é só um exemplo prático e do porquê que na vida real a gente tem codificador de vídeo. É muito interessante isso, porque quando a gente está vendo um vídeo, dependendo do player que a gente usa para o Android, por exemplo, ele mostra que é hardware accelerated. Quer dizer, ele está conseguindo usar o hardware, aquele ASIC que ele tem, para decodificar o vídeo. E é por isso, gente, que às vezes quando a gente vê um vídeo, que aparentemente é uma coisa super cara, a bateria dura mais do que, por exemplo, navegar.
que ele está usando, além de estar usando o Wi-Fi, está usando o parser do navegador, que não existe acelerador de parser do navegador. Aliás, essa conversa é um papo para um outro dia, de como coisas são difíceis algumas coisas são difíceis de acelerar. Vídeo, áudio, que é muito data flow, é muito orientado a dados, isso é bom de acelerar. Coisas que tem muitos if-else como um parser, um compilador, é difícil acelerar. É difícil ter um acelerador para isso, é difícil fazer hardware para isso. Certo? Então, isso é um dos motivos, inclusive, que decodificador e codificador de vídeo foi uma das primeiras coisas que apareceram nos nossos System on Chip. Certo? Então, isso é bastante interessante, bastante interessante. Em resumo, porque nós temos um ASIC que decodifica o vídeo em hardware no nosso celular, ele vai gastar muito menos bateria do que, muitas vezes, uma tarefa simples sendo executada no processador. Por quê? Porque aquele ASIC é muito low power. Porque ele é feito para aquilo e ele só faz aquilo. Então a pergunta é, por que não usar sempre circuitos de aplicação específica, professor? Então, olha só, por causa da flexibilidade, gente, porque antigamente, né, aquela figurinha lá do início da cadeira, um era só uma câmera digital, mesmo a câmera digital tinha um menuzinho, né? Mas um tinha o MP3 Player, também tinha o menuzinho, mas eu usava o meu controlador para aquele menuzinho. Para a câmera digital, eu usava o meu controlador para a câmera digital. Mas hoje o smartphone, um tablet, um celular, um sistema embarcado mais complexo, até essas câmeras de segurança nova que tem, que detectam movimento. Hoje tem câmera que faz offload da imagem e verifica se o que está no movimento é uma pessoa ou não. Todo esse tipo de sistema embarcado mais complexo, ele exige uma certa flexibilidade. Ou vocês compram um smartphone com os aplicativos pré-instalados e não pode instalar mais nada. Não. Então, não sempre usar circuitos de aplicação específica, simplesmente porque nós fizemos flexibilidade e, novamente, existe aquela barreira do mercado econômico que tasks, tarefas que são muito utilizadas, acaba, no fim das contas, sendo produzidos circuitos de aplicação específica para elas. Mas em todas. Eu diria, por exemplo, que um parser de um browser é uma task que é muito utilizada. Mas não existe ASIC. Por quê? Porque nem todas as aplicações a gente consegue fazer com ASIC. O ASIC, gente, que está aqui no meio entre os dois, é um processador de propósito geral que tem instruções para fazer coisas específicas. Então ele mantém a generalidade do processador, mas ele é modificado para atacar um certo nicho. Ok? A gente vai falar um pouquinho de ASICs também. Então isso aqui é muito legal. Um dos recados dessa aula, e o recado, como sempre, de sistemas embarcados, que a gente nunca entra muito em detalhe, nunca a gente entra muito em profundidade, mas mais na abrangência, é que você tem que saber que isso existe e que vocês têm diferentes MPSOCs e diferentes fabricantes e que às vezes é muito melhor. Eu tenho que decodificar um vídeo, tem que fazer um sistema de segurança para decodificar o vídeo. Qual é o meu MPSOC que tem um decodificador de vídeo que pode me dar essa solução? Você tem que saber que isso existe. Professor, como é que eu programo isso? São outros 500. Isso vai variar de MPSOC a MPSOC. Geralmente isso é um dispositivo de entrada e saída, com dados mapeados em memória, por exemplo, a I/O mapeado em memória, vai depender muito do jeito que é o MPSOC, que aí eu falo para vocês que realmente vai variar de fabricante a fabricante. Geralmente o fabricante vai dar um sistema operacional Linux com suporte com driver, o suporte para esse circuito, e vocês vão ter que correr atrás para ver como é que se programa. Não existe regra, não existe API mágica que faça vocês programarem todos ASICs disponíveis em diferentes MPSOCs do mercado. Isso não existe, certo? E não vai existir porque a heterogeneidade é muito grande e os ASICs que estão em um MPSOC não são necessariamente iguais, geralmente são diferentes dos outros. O que acontece? Acontece que a Qualcomm, quando faz seu MPSOC, a Samsung, quando faz seu MPSOC, mais ou menos mantém alguma compatibilidade ou faz reutilização de ASICs, mas de uma fabricante para outra realmente há muita diferença. Nas lâminas de MPSOC eu vou mostrar para vocês diferentes MPSOCs de diferentes fabricantes, vocês vão ver o que eu estou falando. Isso aqui é uma outra figurinha que fala a mesma coisa entre programabilidade que é a baixa e a alta e desempenho por watt, quer dizer, o quão bom ele é. Um ASIC personalizado, que é melhor que um ASIC personalizado,
que é melhor que o ASIC estruturado, que digamos é um ASIC mais genérico, é feito com processos mais genéricos, assim, não tem um tuning do que a gente pode ter no ASIC personalizado. Aqui a gente tem FPGA, DSPs, arquiteturas reconfiguráveis de grão grosso, que é uma coisa mais acadêmica, inclusive a gente trabalha bastante, mas não existe no mercado um CGRA. E aqui GPPs, que é o General Purpose Processor, que é o processador de propósito geral. Então vamos lá, tudo isso para introdução, mas na verdade já falei bastante de ASIC, certo? Então, gente, isso aqui é um ASIC extremamente simples. É um ASIC que faz operações de lente. Ele recebe bit aqui e sai o resultado aqui. Isso aqui é um ASIC, certo? Então, mas olha só, nesse exemplo extremamente simples aqui, vamos fazer um exercício. Se eu quero fazer um NAND de 4 bits, quantas instruções de processador de propósito geral precisaria ter? Eu tenho que pegar lá na memória, eu tenho que decodificar a instrução, eu tenho que executar a instrução, eu tenho que gravar de volta. Entendem? Eu tenho todo o modelo de von Neumann atrás disso do processador de propósito geral. Esse cara não, esse que recebeu os bitzinhos aqui a tal valor, uma frequência absurdamente alta, em um ciclo. Em um ciclo, quer dizer, eu coloco o dado aqui, passou um período caminho crítico, que é esse cara aqui, eu tô com um valor pronto aqui. Esse cara é milhares de vezes mais rápido que eu colocar um Core i7 para fazer NAND de bit a bit, juntar os valores e colocar depois. Mas ele só faz NAND. Então, eu espero que você tenha entendido essa ideia, comparando com um Core i7, do quão mais eficiente um ASIC é, por mais simples que ele seja. Isso aqui é um exemplo de um MP3, de um ASIC do MP3, que eu tirei daqui. Ele não é tão novo assim, ele usa uma tecnologia relativamente antiga, não está aqui, mas é uma tecnologia de uns 15 anos atrás, e mesmo assim ele é muito mais eficiente do que o processador. Gente, olha, ele decodifica MP3 a 9 MHz, a 12 miliwatts. Gente, assim, ó, eu tinha um Pentium de 100 MHz nos anos 90, tá? E ele sofria para decodificar o MP3. E eu tenho certeza absoluta que ele gastava muito mais que 12 miliwatts. Ele gastava na casa dos watts, sei lá, 50 watts, 40 watts. Ele gastava muita coisa. E com 45 kgates, certo? Mais 13 kilobytes de memória, sem ROM, porque ele não é um programa, ele recebe os bits e decodifica, ele consegue decodificar a 9 MHz, a 12 miliwatts. Gente, mesmo um MP3 tão, uma tecnologia de, sei lá, de 20 anos, ele é muito mais eficiente que um Core i7 top, o último lançado. Por que ele só faz isso? Então notem, professor, como é que eu quero fazer um ASIC? Como é que eu faço? Olha, vocês podem fazer, eu vou discutir isso um pouco, mas nesse caso aqui, vocês compram um código-fonte Verilog, o testbench, que é o testbench é todo o teste para ver se ele funciona, e um exemplo de script de síntese, que vocês vão passar uma ferramenta, ele vai transformar o Verilog em portas lógicas para vocês. Obviamente que dá para fazer tudo direto no nível de gates, ou no nível inclusive de layout, que é uma loucura, mas pode ser feito. Se o ASIC for completamente tunado, ele pode ser feito. Mas vocês compram isso aqui pronto e vocês mandam fabricar. Vocês vão lá, pagam para a TSMC para fabricar o chip para vocês. Novamente, é caro mandar fabricar. Você tem que ter um volume muito alto para fabricar. E aí que vem aquilo tudo que eu falei. Tem que ter volume alto, tem que ter uma barreira econômica que tem que ser transposta aí. O que nós temos de outros exemplos de ASICs específicos? Chips eGPS, decodificador de áudio, Bluetooth, decodificadores de áudio e vídeo, gerenciamento de bateria. Então a gente tem muito ASIC que nem sempre é porque é necessário desempenho, mas é que já virou commodity. O cara fez lá um ASIC de gerenciamento de bateria, tu compra aquele negócio, funciona, todo mundo usa e deu pra bola. Bluetooth é a mesma coisa. Tem muitos ASICs aí, por causa do volume, justifica. Pô, imagine a quantidade de chip de Bluetooth que tem no mundo. Justifica fazer um circuitinho específico, ultra low power, ao invés de usar o microcontrolador. E aí todo mundo compra, todo mundo usa, e justifica também. Vocês entendem? Como é que eu chego no meu ASIC? Isso aqui ela é mais curiosidade, mas só para vocês verem a dificuldade. Eu posso ter o eixo comportamental, o estrutural ou o geométrico. O que é comportamental? É a minha descrição em alto nível.
A igual a B mais C. O eixo estrutural é o que a gente faz em ORG-B. É ligar fiozinhos registradores, é brincar no nível de Register Transfer Level. Tem um somador, ligo dois registradores. O que é o eixo geométrico? É desenhar. O pessoal de engenharia de computação deve ter tido alguma cadeira de circuitos, ou circuitos 1 ou 2, não sei. Deve ter desenhado layout, que é uma loucura, certo? Mas claro que quanto mais customizado, mais eficiente é o meu ASIC. E eu posso, obviamente, aqui é o circuito real fabricado, e eu tenho uma ideia, eu posso partir dessa ideia. Então, eu sempre vou de fora para dentro, certo? E de dentro para fora tem maior abstração. Eu tenho ferramentas que eu consigo ir nessa cebolinha aqui de níveis que eu vou conseguindo ir de maneira automática daqui para cá. Óbvio que às vezes, quando eu uso ferramentas de automatização, eu estou trocando o quê? Eficiência por tempo de projeto. Então, aqui é o nível sistêmico, o algorítmico, o microarquitetural, o lógico, o elétrico. Certo? Então, por exemplo, aqui no estrutural, começa com processadores, memórias, módulos de hardware, registradores, multiplexadores, operadores, aqui no microarquitetural, lógica é ports flip-flops, e no elétrico, transistores, resistores, capacitores, indutores. E nesse aqui, que no curso, principalmente ECP, que você costuma trabalhar bastante. Em ORG-B, eu diria que a gente trabalha neste cara aqui, certo? Você trabalha aqui em outras cadeiras. E aqui a gente fala bastante em vários cursos, inclusive em embarcados, a gente fala de processadores, memória e barramento. Aqui no geométrico, eu vou de partições físicas até layouts das máscaras, retângulos, polígonos, certo? Então é difícil a gente começar nesse nível de abstração sistêmica, a gente geralmente começa aqui, ou em eixo comportamental, é muito difícil a gente começar daqui. E aqui nós temos eixo comportamental, que passa por especificações funcionais, algoritmos, máquinas de estado finitos, equações booleanas, funções de transferências, equações diferenciais no elétrico, certo? Então, o que acontece quando a gente sai do sistêmico elétrico, a gente pode ir de um eixo para o outro, e geralmente é feito isso. Isso aqui é uma curiosidade, é só para vocês verem o quão difícil que é projetar um circuito de aplicação específica, porque tem que passar por todas esses camadas, esses níveis. Isso se chama custos não recorrentes, gente. Isso é feito uma vez só, é muito complicado. Então, tem um gap muito grande que tu tem que preencher para valer a pena. Puxa, eu gastei tanto dinheiro para sair do sistema estrutural, por exemplo, chegar no circuito, eu gastei tanto que eu tenho que vender muito, 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 muito para justificar todo esse investimento. Então aqui tem um exemplo de Spice. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu posso usar o Spice, aqui eu uso o CIF, várias ferramentas. Aqui o Edif, que é uma extensão para a gente, como eu posso dizer, caracterizar ou descrever é o melhor termo, alguns desses níveis. Mais em cima eu posso usar VHDL ou Verilog e assim por diante. Tá? Aqui em algoritmo C, C++, Java, por exemplo, notem que tem uma coisa chamada hoje HLS, que é High Level Synthesis, que basicamente transforma esse cara aqui no nível algorítmico para registradores, multiplexadores ou portas lógicas, flip-flops. Então ele vai desse nível para esse. Então notem, eu posso pular do nível para o outro nível de abstração. Aqui continua. Então, como eu falei, eu posso ir de um nível para outro. Então, de síntese, eu posso ir daqui para máquina de estados para portas lógicas. Eu posso fazer simulações daqui. Eu posso ir desse nível para células de biblioteca. Aí eu posso fazer o place and route e ir para o layout de máscaras para finalmente chegar na fabricação. Mas enfim, eu posso ir pulando de um lado para o outro. E geralmente é isso que você faz. E isso realmente envolve um know-how muito grande e um custo muito grande. Mas isso é para dar uma visão geral, talvez mais para o pessoal de SIC do que para o pessoal de ECP, do quão complexo que é produzir e fazer um ASIC, certo? Mas é divertido. Então aqui é uma outra figurinha que fala a mesma coisa, sai do nível arquitetural, arquitetura, lógico, lógica, circuito, circuito, layout, e chegamos aqui a uma figurinha que parece uma figura gerada no Paint. Isso aqui é arte moderna, mas na verdade isso aqui é um layout, e isso aqui, existem várias ferramentas que tu consegue realmente desenhar ali, fazer os gates e desenhar transistores e dimensionar conforme a tua necessidade.
E existem ferramentas de compilação para silício, que é basicamente tu pegar um nível qualquer e chegar até aqui. Por que não é um grande sucesso? Porque os níveis de otimização ainda estão longe do necessário. Então, geralmente, tem ferramentas automáticas que fazem de um nível para o outro, mas é difícil ter um pulo muito grande. Sair do nível arquitetural para fabricação, isso realmente não é otimizado, é muito complicado. Certo? Então, nós temos todo o projeto, nós temos toda a verificação, então depois que a gente tem tudo pronto, a gente chega ao nível de máscara e pode descobrir que alguma coisa não está certa, a gente tem que fazer todo o percurso de novo, e realmente isso aqui é muito caro. Quem são os fornecedores famosos, gente? Vou aqui só por curiosidade: Fujitsu, Hitachi, a IBM, Infineon, NEC, NXP, que é uma spin-off da Philips. Eu já mostrei não sei se vocês lembram, naquela figura em que o Apple, a gente mostra dentro do Apple e de telefones, tem várias dessas empresas aqui que tem chipzinhos que tem lá dentro. Gente, assim, e novamente, curiosidade, o que você faz geralmente? Por onde a gente começa, Réis Mortais, linguagem? Uma linguagem de descrição de hardware. Não é o objetivo da cadeira, isso aqui é mais uma curiosidade. É VHDL ou Verilog que se utiliza, e talvez o ponto de partida hoje seja VHDL ou Verilog. Só para finalizar a aula e mais uma curiosidade. Vocês sabem que geração de hardware ela permite otimizações, como otimizações que o compilador no nível de software faz para nós, tá? Então, eu tenho ferramentas de síntese que me dão potência e caminho crítico, a RTL Compiler é uma delas, mas mais importante, eu posso de alguma maneira definir para que o compilador, ou o hardware que faz a síntese, o que é a síntese? Que pega o VHDL ou o Verilog e gera o hardware, essa descrição, essa linguagem de descrição de hardware, e gere um circuito otimizado para alguma coisa. Então, isso aqui é só um exemplo dos comandos que foram utilizados, esse exemplo aqui, para pegar o report. Tá? Então, novamente, gente, isso aqui é mais curiosidade mesmo, só para mostrá-los que existe espaço para ação de projeto, mesmo quando a gente está desenvolvendo hardware. E o que foi feito quando foi utilizado o RT Compiler? A gente fez 100 MHz o máximo possível. Na verdade, isso aqui foi feito, inclusive, para o professor Matheus Beck e Rutzig da UFSM. Fez uma síntese padrão com maior esforço. Que é maior esforço? A ferramenta de síntese ela usa heurísticas para fazer geração do hardware. Porque ao contrário, não diria o contrário do software, eu diria que o hardware tem muito mais espaço para otimização do que uma sequência de instruções, certo? Então eu posso usar uma heurística que vai demorar mais para gerar o hardware, mas que eventualmente vai otimizá-lo mais, ou usar padrão. O que a gente faz geralmente quando a gente está debugando? A gente gera padrão, verifica se funciona e depois a gente pode levar um pouco mais ou muito mais tempo para gerar com maior esforço. E novamente, quando a gente usa circuitos, nós temos células. E as células, dependendo de como, por exemplo, tu dimensiona o transistor, e o que é uma célula? Uma célula pode ser um conjunto de portas, por exemplo. Dependendo de como a gente dimensiona o transistor, ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Então tem um trade-off aí de células mais eficientes ou menos eficientes, ou mais eficientes em desempenho, ou pior em, digamos, potência, certo? Então nós temos as células rápidas e as células lentas. E aqui a gente vê duas coisas diferentes. Primeiro, quando a gente gera a partir do comportamental, certo? Então olha só, se eu não me engano, eu não falei de circuito, não importa muito, mas é um circuito para calcular a raiz quadrada, tá? Mas olha só, primeira análise, área. Quando eu frequência 100 MHz, não otimizado, células lentas, frequência máxima, não otimizada, lentas. Então nós temos aqui 8 possibilidades, que são as 2 a 3 variações que eu falei antes. Então notem que a área que o mínimo é 4.167 a 4.300, ou 4.330, quer dizer, tem aí 5% de diferença, que é significativo, dependendo do teu design. Ora, 5% de diferença num Core i7 é um monte de coisa. Imaginem, tem 8 cores lá, tem mais GPU, um monte, mais controlador de memória. 5% é bastante coisa, mas mais interessante é a potência. Você está vendo? Olha a diferença de potência. Então, por exemplo, a 100 MHz, se otimizar de células lentas, claro, 100 MHz, a potência é de 87 nanowatts. Agora, máxima frequência, se otimizar de células rápidas,
vai a 344 nanowatts. Por quê? Porque vai a 1 GHz, ó, o caminho crítico ele diminui, e aqui está a frequência de operação. Claro que as fixadas em 100 MHz ficam fixadas em 100 MHz, e quando a gente deixa a ferramenta otimizar, nós temos a máxima frequência, síntese não otimizada de células lentas, síntese otimizada, aqui é síntese não otimizada versus otimizada, então olha só que a gente só deu mais tempo para a ferramenta trabalhar, e ela aumentou em mais de 10% a frequência de operação. Aqui é células rápidas e sínteses não otimizadas. Então, olha a diferença do uso das células rápidas para uma para outra. E já vamos comparar a células rápidas versus células lentas aqui em termos de potência também, mas vamos falar em frequência de operação. E depois, máxima frequência, síntese otimizada e células rápidas. Quer dizer, aqui a gente deixou um pouco mais de tempo de síntese e ganhamos ainda alguma coisa, porque não tinha tanto espaço de ganho, já que as células rápidas proporcionaram, já era de alguma maneira otimizada. É a mesma coisa que tentar, uma analogia bem alto nível, compactar um arquivo já compactado, certo? Agora, olhem que louco isso aqui. Eu tenho a máxima frequência, que dá mais ou menos 400 MHz, vamos comparar este com este aqui. Eu tenho aqui 400 MHz e 1 GHz. E aqui eu tenho 144 nanowatts, o dobro disso é 290 nanowatts, e mais 50% disso, para ir de 400 a 100, daria 350 nanowatts. Então, esse cara aqui, ele consome um pouquinho mais de potência. Então, energeticamente falando, esse cara aqui melhora. Esse cara é melhor. Mesmo rodando numa frequência maior. Certo? No final das contas, provavelmente, eu não fiz uma análise totalmente a fundo. Ó, esse aqui parece ser um bom candidato também. Ele tem um bom gasto de potência, mas ele vai perder para esse aqui energia. Então, olha aqui a frequência 50 MHz e a potência é um pouco menor. Esse cara, no fim das contas, também energeticamente falando, mais eficiente e tem um trade-off bom diário. Ele está entre o mínimo e o máximo. Certo? Então, olha que legal, gente. Ó, só variando o parâmetro, máxima frequência ou frequência em MHz. Síntese otimizada versus não otimizada. E usando células rápidas ao invés de células lentas. Então, novamente, isso aqui é, como várias coisas da cadeira, você ter uma visão geral de como a gente pode otimizar coisas mudando alguns só parâmetros. Só parâmetros. E aqui é o mais legal, aqui é o estrutural. Se a gente vê o estrutural, a máxima frequência, ele lembra que era 1 GHz? 1 GHz, tá? A potência ela é mais ou menos proporcional, considerando a frequência de operação, mas olha a área. Era 4.200 milímetros quadrados antes, lembram? Aqui está 5.350. Então, só pegando esse aqui para comparar. Gente, estrutural é como a gente programou em ORG-B, digamos assim. A gente pegou um registrador, colou numa ULA. Isso é estrutural. Comportamental, ao invés de fazer um somador ligando as portinhas uma lado da outra, a gente fez um A igual a mais B, A igual a B mais C, fez isso em VHDL, Verilog, e deixou a ferramenta brincar com isso, otimizar. Notem que isso é uma questão de evolução da ferramenta. Antigamente, e eu sempre conto essa história quando estava no mestrado, eu gerei um circuito, era como sempre, né? Era tarde da noite e o deadline era logo para entregar o trabalho. Então, o que eu fiz uma decisão comportamental de circuito muito simples e ele deu, gente, ele deu 900 portas lógicas. Eu falei, não pode, não pode. Eu sentei e fiz com 19 numa folha de ofício e provavelmente a minha solução não era otimizada, porque eu não fiz tabela verdade nem nada. Foi aquele método, né? Ah, funcionou, beleza. Mas isto foi em 2002. Então notem que as ferramentas, elas tiveram, ao contrário de compiladores, que são bem mais antigos que ferramentas de síntese, ou evoluíram muito mais rapidamente no início, isso é um sinal de evolução da ferramenta de síntese, quer dizer, eu estou dando mais liberdade quando eu programo em comportamental ao invés de estrutural, eu estou dando mais liberdade para a ferramenta e a ferramenta está conseguindo otimizar mais. Mas, novamente, isso aqui é muito bacana para vocês verem que existe diferença em hardware quando eu descrevo de maneira estrutural ou comportamental, e existe também a diferença quando eu vario parâmetros que são facilmente variáveis. Frequência, usar síntese otimizada ou não otimizada, usar uma biblioteca de células diferentes. Isso é facilmente modificável no ciclo do hardware.
certo? Há um material adicional depois que eu vou deixar para consulta e também no Moodle que tem os PDFs. E aí a gente aqui acaba essa aula.